Você ainda tem dúvida se o seu padrão elétrico de entrada é monofásico, bifásico ou trifásico? Olá, eu sou Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos aos meus canais. Eu já tenho vídeo que fala sobre isso com muita eficiência, mas como eu tenho recebido várias perguntas com o mesmo tema, eu vou postar aqui, demonstrando essa caixinha para facilitar a explicação. Visitem meus canais no YouTube, Davi Silva Elétrica e CIA, Eletricotando by Davi Silva, Zé Faísca Channel e Pica da Elétrica. Esses canais são voltados para elétrica, eletrônica e conhecimentos em geral. Visitem esses canais, se inscrevam e compartilhem em suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. E quando você visitar, por gentileza, dê um joinha para nos motivar a cada dia fazer vídeos mais legais. Não é simplesmente eu falar que quero um padrão mono, um padrão bi, um padrão tri. Tudo isso vai depender do fornecimento que chega à minha rede, à minha rua. Se lá chega um fornecimento tri e de repente eu quero um mono, eu posso. O que eu não posso é querer um bi ou um trifásico quando na minha instalação, na minha rede da rua, chega apenas mono. Então temos que tomar cuidado com isso. Mono significa 1, bi 2, tri 3, ou seja, uma fase energizada, duas fases energizadas ou três fases energizadas, tá? Eu estou usando aqui como referência uma caixinha do padrão comunidade. Ela está deitada para facilitar a visualização, mas normalmente ela vai assim, lá na sua parede, em pé assim, nessa posição em pé. Tá? Essa parte aqui de cima, e é por isso que eu coloquei deitada para facilitar a visualização, aqui assim é onde vai o relógio. Tá? Pelo disjuntor que nós estamos vendo aqui, bipolar, dois polos, é porque nós vamos ter nessa instalação aqui duas fases. Então, se eu tenho duas fases chegando aqui no disjuntor, certamente chegarão duas fases no relógio para sair duas para o disjuntor e ir duas para dentro da instalação, tá? As duas fases que eu estou falando que vão chegar no relógio aqui são as fases energizadas, tá? Fase 1 e fase 2. Mas descem 3 fios e um desses fios é o neutro, que nesse padrão coletivo vai preso aqui assim, tá vendo? Nesse canto aqui já tem aqui uma ponte que eu chamo, prendendo aqui o neutro, e depois você vai prender o neutro e o terra aqui na parte de baixo, caso você tiver um sistema de aterramento nessa sua instalação. O que é que precisa ficar claro com essa informação aqui? Deixa eu pôr em pé aqui. Dois fios energizados, duas fases que vão entrar aqui no disjuntor aqui, Duas fases estão entrando no disjuntor e depois vão sair para dentro da instalação. Lembrando que vão entrar as duas fases energizadas, só que vai para a instalação as duas fases e o neutro, tá? Vai sair daqui para dentro aqui do eletroduto, que vai ser direcionado para dentro da casa, tá? Então precisa ficar claro isso. Caso eu tivesse apenas uma fase energizada, né, que é a rede monofásica, viria para mim uma fase só, mais o neutro. Ou seja, aqui no relógio tem sistema que entra os dois no relógio, fase e neutro, tá? Ou, no caso de se for independente, vai entrar uma fase no relógio e o neutro continua aqui no barramento. Quando nós falamos de mono, bi e trifásicos, nós estamos falando exatamente de como a rede chega na sua instalação, na sua rua, né, lá no poste. Se você vê 3 fios, normalmente você tem
duas fases e um neutro, lá no poste da Enel, tá? Antiga Eletropaulo. Aí antigamente a configuração era as duas fases embaixo, né? Fase 1 e fase 2 embaixo, e o neutro na terceira linha, justamente para que se houvesse um rompimento de uma das fases, quando antigamente era fio decapado, alumínio decapado, não cair em cima do neutro. Essa era uma das estratégias, das ideias. Tá? Esse é um padrão coletivo. Deixa eu só apresentar ele aqui direito, que eu nem falei dele. Olha aqui, ó. Aqui embaixo eu tenho o disjuntor, os dois fios, que tem o rabicho aqui, ó, que vai para o relógio aqui, ó. Alimenta a carga. Lá no relógio tem linha e carga. A linha vem aqui no relógio e a carga sai aqui, ó, para instalação. A carga lá naquela plaquinha metálica do relógio significa a instalação elétrica. Então ela é assim. Aqui eu tenho a base onde nós vamos prender o relógio. Aqui assim, ó, deixa eu trazer aqui para perto. Aqui, ó. Normalmente a gente pendura o relógio em um parafuso aqui em cima. E com essa lâmina aqui, ó, ela vem mais embaixo aqui. A gente prende o relógio em 3 pontos. Um aqui em cima. Desce essa régua, prende aqui em 2 pontos, 3 pontos e prende o relógio aqui no centro para ele ficar nivelado, né? Ou em prumo em relação aqui, ó, à estrutura do padrão elétrico comunidade ou da caixinha comunidade. Monofásico, bifásico, trifásico é o sistema de ligação da rede fornecedora ou da fornecedora de energia da sua instalação, do seu bairro, do seu município. Se eu tenho 3 fases, eu posso, de repente, fazer uma ligação monofásica, ou bifásica, ou trifásica, tá? Eu só não posso fazer o inverso. Se a minha concessionária fornece energia mono, e eu não posso, assim, num piscar de olho, querer bifásico ou trifásico. É claro que pode fazer isso, mas demora e existe um custo que, dependendo de como for feito o processo de trabalho, acaba sobrando para o dono da instalação. Dependendo do que vai acontecer naquela região, terá que ser montada toda uma estrutura, né, para que ali possa ser instalado rede trifásica ou bifásica, se lá só houver, até então, a monofásica. Esse era o principal objetivo desse vídeo. Eu peço aos participantes do canal que sempre que possível dê um joinha, porque é esse joinha que faz os nossos vídeos serem avaliados, né, ou apreciados por outras pessoas. Eu sou Davi Rocha da Silva, simples assim.